começar a cobertura do corpo, que é a parte maior, com a massa amarela. Eu não tenho uma medida certa, porque a gente vai recortar as sobras, tá? Então, é estirar a massa, normalmente para cobertura. Eu passei uma camada de cola no corpo desse Minion e deixei secar. E agora é esticar a massa para cobrir. Envolvo a peça. E vou apertando as junções dela. Pode ser com a tesoura, eu corto os excessos. Cortadas as partes em excesso, eu vou alisar, baixar o relevo do que sobrou da massa. Se der algum buraco, eu vou empurrar a massa que sobrar. Mesma coisa do outro lado. Baixei. O que sobrou, eu vou alisar com essa palma, a parte gordinha da mão. Vou esfregando a mão nos relevos. Até sumir algumas das marcas. Posso apoiar na mesa também. E dar umas rodadinhas para tirar as marcas das partes redondas. E na parte mais retinha do corpo, eu posso passar o rolo. Caso sobre alguma marquinha, o meu não tá dando as marcas das emendas, mas caso sobre alguma marquinha, vou procurar uma aqui pra mostrar. Enfim, na minha não ficou, mas caso fique alguma marquinha, alguma linha,
é só a gente passar um pouco de poliflor ou água e ir esfregando o dedo devagar para tirar a marca dessa emenda. E aí, a gente vai na parte mais retinha, na parte menos arredondada da estrutura, colocar um palito e fincar num isopor e deixar secar de preferência de frente para um ventilador para dar uma ressecada nessa massa. E aí, a gente vai passar para o sapato. Bom, para o sapato, eu vou usar a massa preta e a estrutura que a gente fez para o sapato. Vai ser praticamente o mesmo esquema do corpinho. O sapatinho já foi aplicado a cola e deixado secar. Eu vou apoiar ele na mesa, colocar a massa por cima e pressionar. Se der alguma dobrinha, eu dou uma esticadinha nela. E vou baixando. Até as bordas chegarem na mesa, tá? Pra mim, facilita, assim. Certo? Daí, eu corto o excesso. Pode ser com a tesoura, pode ser com um estiletezinho de precisão. Cortei esse excesso. Eu vou vir com uma esteca, ou um rolinho, ou uma agulha de crochê, virar essas bordas pra dentro do sapatinho, pra parte baixa do sapatinho, e alisar. Primeiro eu dobro as bordas, empurro o máximo que for possível, e com a estequinha eu dou uma alisada. Ajeito com a mão, o que der, o que precisar. E tá pronto o sapato, tá? Se der alguma marquinha de dedo, põe na palma da mão e dá uma esfregadinha pra tirar a marquinha. Com a parte gordinha da mão. Dou uma apertadinha contra a mesa, para deixar mais retinha a parte baixa do sapato. E vou reservar e repetir o outro pezinho do mesmo modo. Pra mãozinha, a gente vai separar duas bolinhas de mesmo tamanho. Eu já fiz uma. E agora eu vou fazer a outra. Eu vou deixar aqui pra gente não correr o acidente de fazer os dedinhos pro mesmo lado. Então, a gente vai fazer a bolinha. E fazer um rolinho. Não muito longo, não precisa ser muito longo. E apertar um pouquinho, uma parte só. Ó. Só a parte da frente. Essa parte pode deixar gordinha. A gente vai virar a parte que ficou mais gordinha, com a lateral dos dedos, a gente dá beliscão pra fazer o pulso da mãozinha. Vai girando. Ficou essa parte, a gente dá uma apertadinha do lado e na frente. Muito pouca. Só pra gente não perder o formato mais longuinho. Olha a outra mãozinha, pra gente não correr o risco de fazer os dedinhos do mesmo lado. E dá uma marcadinha pra saber pra que lado a gente vai fazer o dedo. A gente vai cortar
até a metade. Vou focar, só um minutinho. E na lateral, até o corte que foi feito. Vai tirar essa parte. Vai sobrar tipo um Lzinho. A gente vai dar beliscõezinhos. Isso vai abrir. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez com o pulso. Aqui a gente apertou, deu beliscão e rodou. A gente vai fazer a mesma coisa no dedão. Apertando e rodando, só que, pra ficar um pouco mais gordinho, eu dou umas batidinhas na ponta. Rodo um tiquinho, bato na ponta. Rodo um pouquinho, bato um pouquinho na ponta. Dou mais uma pressionadinha na região onde ficariam os dedos. E tiro a quina que sobrou. Vou pegar uma esteca de faca, qualquer esteca de marcação. E marcar a região onde vai ficar o fim dos dedinhos. Os Minions têm só 3 dedinhos. A gente vai usar a esteca para abrir esses dedinhos. No caso, no meio. E balançar a esteca para frente e para trás. Até a linha que a gente marcou. Para aí. Abre os dedinhos. E dá uma giradinha para tirar a marca do corte da esteca. A parte que sobrou do pulso, a gente vai pegar uma esteca ou uma agulha de crochê, o que for mais fácil pra gente. Aqui eu tô usando o cabo de um pincel. A gente vai dar uma batidinha no que sobrou pro pulso, colocar o pincel, fez um buraquinho. A gente vai dar pressionadinhas girando pra abrir essa luvinha. Desculpa. Abriu a luvinha. A gente pode pegar o mesmo cabo do pincel e fazer assim, girando em volta, né, desse pulso, pra marcar o pulsozinho mesmo, remarcar, né, no caso. Dá uma apertadinha, biscoizinhos, só pra definir a borda da luva. Coloca o palitinho. E reserva. Aí as duas mãozinhas. Então, agora, a gente vai passar pro macacão. Eu gosto do seguinte, eu uso a massa azul. E faço o rolinho. E estiro a massa de um tamanho que ela fique, dê a volta no corpinho do milho. Eu não gosto de passar cola, porque se eu errar, eu não tenho como tirar, vai ficar marcado. Então, eu prefiro posicionar sem a cola. A parte menos arredondada do corpinho para baixo, a parte mais arredondada, desculpa, a parte mais retinha do corpo para baixo. Tá? A parte mais arredondada para cima. Daí, eu vou posicionar a roupinha. E pressionar um pouquinho onde eu coloquei. Posso levantar e fazer o posicionamento na parte traseira.
Aperto para fechar e aperto contra o corpo para fixar. Vou cortar essa parte. Correto? Pressionar esse excesso contra o corpo. E aqui eu não preciso preocupar muito, porque aqui vai vir o detalhezinho do macacão. Então, eu posso só dar uma pressionada para juntar essa borda no corpo. Vou pressionar para baixo e fazer a mesma coisa que eu fiz de fechar as laterais na hora de cobrir o corpinho. Vou tirar novamente o excesso. Por isso, tudo aqui. Eu vou fazer o mesmo exercício de esfregar para tirar essa junção. E eu vou esfregando e apertando um pouco, para tirar a marca. Aperto, se sobrar algum buraquinho. E vou tirando a marquinha. Aqui, eu tô vendo a linhazinha da junção. Eu vou passar um pouco de poliflor e esfregar. Eu passo muito, muito pouquinho. Prontinho. Tá aí. Aqui, eu ainda deixei subir um pouquinho. Ó, não tá tão retinho. Eu posso usar essa parte para já subir o detalhe do macacão. Só ir apertando, empurrando. Daí, a hora que eu falo que eu não passo a água, por quê? Eu posso vir ou com uma esteca de faca, ou com um estiletezinho de precisão. E tirar esse detalhe que saiu fora do que eu precisava. E com a estequinha, acertar. Aqui foi a mesma coisa, saiu da linha. Eu posso usar a faquinha. Não sei se dá pra reparar. Aqui, a massa deu uma separadinha.
Eu posso usar o poliflor. E fazer a mesma coisa. E pode ser com água também. Passar na onde está aberto e esfregar um pouquinho. Essa marquinha vai sair. A gente pode fazer a mesma coisa na parte de trás para fazer o detalhe das costas. Virou. Empurra um pouquinho. Vai empurrando aos poucos a massa de trás. Pode ajeitar com a esteca. Atrás eu gosto de deixar mais baixinho. Aqui deu um relevozinho, porque eu não deixei o corpo secar totalmente. O ideal é deixar secar totalmente. Dá uma alisadinha para tirar as marcas do dedo de quando a gente empurrou. Ok? Costas, frente, reserva pra gente fazer a perninha. Eu costumo posicionar o palito na reta de onde eu vou colocar a perninha, para não ter que ficar depois tampando o buraquinho do palito que eu coloquei pra manter o corpinho. Tá? Coloco esse palitinho e finco esse corpinho numa base de isopor. Para as perninhas, a gente vai separar 2 bolinhas de massa azul e começar da seguinte maneira. A gente vai fazer uma coxinha, não muito longa. E em um dos lados dessa coxinha, a gente vai pressionar com uma bolinha. Um boleador ou uma bola de isopor, tá? Vai ficar assim. Essa é a posição que a gente vai posicionar no corpinho. Vai dar uma pressionada. Perdão, a filmagem falhou. Então, eu tive que terminar a perninha que eu tinha aplicado e vou fazer o processo de novo. É a bolinha. Dei uma sovada, porque minha massa ficou parada, então ela pode rachar se a gente não sovar bem. Bolinha. Coxinha. Agora, pro outro lado, aperta, pressiona, para formar o encaixe da perninha com o corpo. E a gente vai posicionar essa perninha que a gente fez, certo? No corpo. Oi. Eu também não ponho cola nessa parte, tá? Porque eu costumo integrar essa parte
no corpinho. E a gente vai integrar como? Pressionei, posicionei certinho no lugar que eu queria. Eu vou passar o poliflor em volta, para dar uma amolecida nessa massa. E vou usar o cabo do pincel para integrar essa massa no corpo do boneco. Ó, vou girando, eu usei esse porque ele tem um desenhozinho e dá pra ver que eu tô girando o pincel. Ó, girando, e quando chegar próximo do corpo, a gente dá uma pressionada. Aí passa um pouquinho do poliflor pra alisar. Pode ser feito com água também. Mas eu acho que água faz uma melequinha, eu faço confusão, então eu prefiro com o poliflor. Passado o pincel, vem com o dedo, um pouquinho de poliflor, esfregando, para sumir mais um pouquinho com a emenda e tirar um pouquinho do excesso do poliflor. Daí, a gente vai ajustar o formato da perninha, dando apertadinhos, né? Eu gosto de esperar um pouquinho o poliflor secar, porque às vezes ele agarra um pouquinho, mas não demora tanto assim. Se a água demoraria um pouco mais. Feito isso, ajustada a perninha e tudo mais, eu vou usar o boleador na ponta da perninha para abrir um buraquinho. Aberto esse buraquinho, eu vou usar o dedo para pressionar a esteca, o boleador, no buraco e afinar a borda da perninha. Daí, eu vou beliscando a borda desse buraquinho que eu fiz, para afinar. E aqui vai ser a entrada do sapatinho. Vou colocar um palito nesse buraquinho. Para o palito entrar melhor, sem levar muita massa, fazer muita confusão, eu gosto de molhar o palito e introduzir rodando. Geralmente, eu deixo um tanto assim, um dedo de palito além do tamanho do sapato, para na hora que o sapato estiver posicionado, eu poder colocar o personagem em pé no isopor. Mas também depende do tamanho do personagem, se a estrutura dele já tá mais seca ou não, porque o palito de dente pode não aguentar. Se o personagem for maior, é preferível usar o palito de churrasco. Aqui, como eu tô fazendo um personagem menor, eu tô usando o palito de dente. Antes de colocar o sapatinho, eu gosto de furar. Onde eu vou posicionar a perninha. Então, eu furo até o palito atravessar. Posso passar ou água ou um pouquinho de cola na base dessa perninha. Mas muito pouco, para não fazer meleca. Daí, eu vou
colocar o sapatinho. E pressionar. Ó, eu vou empurrando, aperta a ponta do palito para o sapatinho ir contra a perninha. Daí, eu dou uma pressionadinha da perninha contra o sapato pra calça, desculpa, a calça ajustar no sapatinho. E tá aí. Dou uma viradinha, pra não ficar aquele pezinho pra frente, sem movimento. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ajusto a perninha, aperto no que der. Eu até precisaria de um pedacinho maior desse palito, mas aqui, como o boneco é menor e a estrutura dele é toda de isopor, ele fica leve, não vai ficar caindo, não. Tá? Eu costumo tirar a massinha em volta, que sai, pra ela não agarrar no isopor, na hora que eu posicionar o bonequinho em pé. Vou fazer a mesma coisa com o outro sapato. Vou furar. Colocar na posição. Esqueci de passar cola, vamos passar um pouquinho aqui. O sapatinho de volta. E empurrar a perninha contra o sapato. Até segurar a perninha enquanto empurro o sapatinho pra ajustar melhor. E tá aí, tá? Pezinhos posicionados e é fincar no isopor pra continuar com o processo.